Na física newtoniana, de Isaac Newton, ela não trabalha com relatividade. E isso foi um grande erro de Newton. Durante os anos de 1840, alguns astrônomos observavam uma coisa estranha usando a base da física newtoniana. Bem, se você olhasse diretamente para Mercúrio e calculasse sua órbita para saber onde ele estaria, em um certo dia, em um certo horário, eles erravam, usando a base dos cálculos de Newton. Então, como? Por que eles erravam? Bem, para nós chegarmos na conclusão de um planeta atrapalhando sua órbita, temos que ir à história de outro planeta descoberto. Em 13 de março de 1871, se descobria um planeta, uma esfera que não dava para ver da Terra. Hoje em dia, nós conhecemos muito bem Urano, o penúltimo planeta do Sistema Solar, que há um tempo atrás era o antepenúltimo, mas Plutão não é mais planeta. E bem, na época, ele era o último planeta do Sistema Solar. E ele tinha um problema. Se usado a física de Isaac Newton para calcular sua órbita, eles sempre erravam. E isso era um grande problema, porque você ia calcular a órbita para saber onde ele estaria, mas você sempre errava por alguns números, mesmo que pequenos, ainda assim são muitos quilômetros no espaço. Então, como arrumar isso? Teríamos que refazer toda a física, que posteriormente nós refazemos partes dela. Mas não precisamos refazer toda a física. Em 23 de setembro de 1843, alguns anos após a descoberta de Urano e com esse erro batendo na cabeça dos astrônomos, eles ficaram com dúvidas, pensando: por que nossos cálculos estão dando errado? Então, um astrônomo específico calculou que talvez existia um outro planeta, de massa semelhante a Urano, que estivesse atrapalhando sua órbita. Ele apontou para o local que ele calculou e descobriu um outro planeta azul, Netuno. Este sim, o último planeta do Sistema Solar. Bem, e o que isso tem a ver com Vulcano ou Mercúrio? Alguns astrônomos percebiam que este erro semelhante a Urano acontecia com Mercúrio. Então eles pensaram: já que esse erro está acontecendo igual ao outro, existe, então, um planeta que está fazendo esse erro com o Mercúrio. Um planeta hipotético, talvez de massa semelhante, encontrado um pouco mais próximo do Sol. E sim, tem espaço para outro planeta. Esse tal planeta hipotético, que na época ainda assim era hipotético, foi conhecido como... Alguns astrônomos têm alegações de que o viram, mas nada é comprovado. Bem, Vulcano foi um mistério. Ele era para explicar os erros de gravidade, que se realmente ele existisse, poderiam explicar. Mas há um porém. Seria explicado na física newtoniana. Agora, na física nova, ou melhor, na física de Albert Einstein, isso muda um pouco. Albert Einstein colocou a ideia da relatividade. Newton acreditava que o tempo e tudo era basicamente absoluto. Vamos dar um exemplo. Se eu estivesse aqui e tivesse alguém em outro lugar do universo com gravidade, velocidade totalmente diferente, ele não sofreria uma mudança de tempo, igual a gente conhece hoje em dia com a física de Albert Einstein. A física newtoniana dizia que o tempo e tudo era absoluto, sendo que não. Até mesmo Galileu já tinha observado uma espécie de atraso nas luas de Júpiter na hora de orbitar. Ele calculava, olhava e falava: ué, ele tá dando atraso nessa lua. Ele falava que deveria estar aqui essa hora, mas tá ali essa hora. Isso porque existia, mesmo que pouco, uma espécie de intervalo entre a luz bater na lua e chegar na Terra. A informação da luz da lua ir para a Terra. Porque o tempo não é absoluto, ele é relativo. E é isso que Albert Einstein explica na sua teoria. Bem, vamos lá. O que essa teoria tem a ver com Vulcano? Esse erro de gravidade ocorre porque Mercúrio não é um planeta que está no mesmo tempo que a gente. Isso é um pouco confuso de entender, mas basicamente, quanto mais forte a gravidade de um corpo, mais distorcido o tempo é.
Vamos dar um exemplo. O tempo passa diferente em Júpiter do que na Terra. Claro, é pouco, é muito pouco. Você não vai, sei lá, um amigo meu vai para Júpiter, eu fico aqui, quando ele chega ele tem 83 anos, eu tenho 14. Não, não é assim que funciona. Corre pouco tempo. Podemos dizer que se a gente colocar dois gêmeos idênticos, eles vão ter, talvez, por um longo período de tempo, um ficando em Júpiter, eles vão ter segundos, ou nem isso, de diferença de idade. Mas onde isso entra em Mercúrio? Quanto mais próximo você está de um planeta, mais forte a sua gravidade vai ficando. Isso vale para qualquer corpo celeste. Não é à toa que o horizonte de eventos de um buraco negro é apenas a área que é tão próxima dele que você não consegue mais sair dessa área mesmo na velocidade da luz. Porque um buraco negro em si não tem início e nem fim, então calculamos ele com a gravidade, com o horizonte de eventos, porque é o ponto de gravidade mais forte dele, entre muitas aspas, porque né, nunca a gente vai conseguir saber, eu acredito, o que tem dentro dele em si. Mas sem um porém, o Sol se comporta da mesma maneira. Quanto mais próximo do Sol você está, mais forte a gravidade dele, ou seja, mais dilatado o tempo fica. Como o tempo está dilatado, Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, tem essa dilatação temporal. Ele tem um certo delay na hora de fazer a órbita. Tanto que, quando colocaram a física, tiraram a física de Newton nessa equação e colocaram a física de Albert Einstein nessa equação de Mercúrio, descobriram que sim, estava certo. Você colocava a física de Albert Einstein e conseguia calcular exatamente onde Mercúrio ia estar. Porque não existia um planeta atrapalhando, e sim, era a própria relatividade atrapalhando Mercúrio e suas observações. Ou seja, não, Vulcano nunca existiu e infelizmente nunca vai existir. Ou felizmente, eu não sei muito bem o que a gente faria com esse planeta. Porque assim, eu não vejo Mercúrio além de material para fazer uma esfera de Dyson. Ele é meio inútil. Então, não, o Vulcano não existe. E não, nunca vai existir. Bem, no imaginário popular, as pessoas nunca imaginam tanto que Mercúrio existe. Mercúrio não, porra. Que Vulcano existe. No imaginário popular da humanidade, a gente, sei lá, pensa em Nibiru ou Planeta 9, mas nunca em Vulcano. Vulcano é uma coisa muito antiga, que já foi desmentida no século passado. Mas até hoje tem gente que acredita em Terra plana, então é um pouco complicado. Mas bem, esse foi o vídeo, um vídeo mais simples explicando a história de Vulcano. Ou melhor, o planeta que nunca existiu. Eu sou o Walter e falou, gente. Chama elevador, motor. Elevador! Elevador! É no botão, pô. Elevador!